Minas Gerais é um estado de contrastes. Entre serras, rios cristalinos e cidades tranquilas, pulsa a força de uma população que trabalha a terra, cria gado, planta e colhe. Essa terra fértil também abriga minas de minério de ferro, que com suas riquezas movimentam bilhões de reais e sustentam toda uma economia, ao mesmo tempo em que carregam perigos silenciosos. Parece até que você já ouviu essa história, mas infelizmente a tragédia se repetiu e com impactos maiores nas vidas humanas. Em 2015, Mariana foi tragicamente marcada pelo rompimento da barragem do Fundão. Foi um alerta claro do Ministério Público Federal. Barragens mal fiscalizadas e estruturas frágeis podem transformar uma aparente riqueza num desastre. Mas 4 anos depois, o alerta e a lição não foram suficientes. A tragédia se repetiu, agora em Brumadinho, dessa vez com consequências ainda mais profundas. Brumadinho, 25 de janeiro de 2019. Na mina Córrego do Feijão, trabalhadores iniciaram mais um dia de trabalho. Com capacetes em punho, pessoas uniformizadas se encaminharam a seus postos, cumprindo suas severas rotinas de forma quase que mecânica, endurecida pelo tempo e pela repetição. O que prometia ser mais um dia de ações coordenadas, ensaiadas e muitas vezes até monótonas, em questão de horas transformou-se no cenário de um dos maiores desastres ambientais da história do país. Mariana havia sido tragédia em forma de prenúncio. Prenúncio esse que não foi ouvido. Horas mais tarde, já no almoço, os moradores escutaram ao longe as sirenes da mina, um som de alerta. Os funcionários da Vale, que estavam almoçando no refeitório local, também reconheceram o sinal. Para eles, aquele sinal tinha mais significado. Algo grave estava por acontecer e todos deveriam sair dali o mais breve possível. Mas, infelizmente, já era tarde demais. Aquela cena já havia ocorrido antes, só que em um outro lugar. O passado se tornou presente. Outra vez, uma mina se rompeu e um mar de lama de rejeitos devastou o que via pela frente. Caos. Destruição total. Estourou a barragem de rejeito na mina do Córrego de Feijão, em Brumadinho, estourou a barragem. Estourou a barragem aqui na Vale, tá cheio de gente. A barragem estourou lá e estão ilhados lá. Agora é só que tá ilhado lá, só ele tá buscar todo mundo sabe. A barragem de Brumadinho está correndo, mas é desesperador. Bombeiro, de emergência. Tá inundando a barragem da Vale, explodiu! O que antes era quintal, bairro, estrada, transformou-se em um cenário irreconhecível. Em seu caminho de destruição, a lama tóxica arrastou com força o refeitório, as máquinas e os carros. Quando alcançou as casas, elas foram engolidas. Móveis e eletrodomésticos arrastados e destruídos, portas arrancadas, cercas e portões dilacerados. Animais fugiam desesperados ou morriam soterrados. O cheiro da destruição misturava terra, produtos químicos e desespero em um ar pesado, quase irrespirável. Um cenário desolador e aterrorizante. Os sobreviventes se amontoavam nos telhados e nas copas de árvores, completamente ilhados, aguardando socorro que tardava a chegar.
Helicópteros sobrevoavam o local, enquanto equipes de resgate buscavam sobreviventes entre a lama, o barro e os escombros. As vítimas humanas foram muitas, 272 vidas interrompidas entre funcionários da Vale e moradores das comunidades próximas. Famílias inteiras perderam lares, bens, memórias e meios de sustento. Pequenos comércios desapareceram, escolas ficaram inutilizáveis, postos de saúde foram tomados pela lama. O solo, antes fértil, agora carregava rejeitos tóxicos que contaminavam rios e cursos d'água. A bacia do rio Paraopeba tornou-se um corredor de destruição que avançou por quilômetros, levando consigo a fauna, flora e a subsistência das populações ribeirinhas. O impacto social era devastador. Pessoas deslocadas, comunidades fragmentadas, crianças privadas de escola, agricultores impedidos de trabalhar e famílias inteiras mergulhadas no medo e na incerteza. A tragédia não destruiu apenas casas. Ela alterou profundamente a dinâmica de vida da região, corroendo o tecido social e econômico. Os rios foram gravemente afetados, com seus ecossistemas comprometidos. E não foi só no epicentro do desastre que a dor se espalhou. Quilômetros adiante, cidades inteiras sentiram os impactos. A lama avançou, trazendo consigo consequências imensuráveis. O chão ainda vibrava com a força da lama quando os servidores e procuradores do Ministério Público Federal chegaram à região. Entre árvores retorcidas, casas soterradas e rios carregados de rejeitos, eles avançavam com determinação, reconhecendo o terreno da dor e do medo, mas trazendo consigo o compromisso de restaurar algo que parecia irrecuperável. Os passos sobre o solo encharcado eram um lembrete do que havia sido perdido, do que havia sido destruído e do que precisava ser reconstruído. As equipes rapidamente se organizaram, contaram perdas, mapearam destruição e ouviram moradores ainda incrédulos, com lágrimas escorrendo, choro de desespero e medo sobre o barro que cobria seus corpos e suas histórias. O cheiro forte da lama queimava as narinas das crianças que, curiosas e assustadas, observavam o vai e vem dos helicópteros. Em meio à confusão, famílias tentavam recuperar objetos que pudessem guardar lembranças do que foi perdido. Os procuradores registravam relatos, avaliavam danos e tomavam decisões urgentes, cientes de que aquela ação inicial definiria o rumo de anos de trabalho, negociações e reparações. Não era apenas burocracia, era presença humana em meio ao caos. O Ministério Público Federal começou a articular ações para garantir abrigo, alimentação e assistência imediata, ao mesmo tempo em que delineava estratégias para a responsabilização das empresas e compensação das comunidades. As medidas exigiam atenção aos detalhes, da segurança dos moradores à avaliação da contaminação do solo e da água, passando pelo cuidado com animais sobreviventes, escolas, postos de saúde e pequenos comércios. O objetivo estava bem definido: reconstruir condições dignas de vida, proteger direitos e abrir caminhos entre a dor do presente e a esperança do futuro. Claro, nada disso aconteceria de um dia para o outro, mas o papel do Ministério Público Federal era justamente esse: estar ao lado dos atingidos, fiscalizando, cobrando, criando pontes. Era a presença que dava uma certeza:
a de que os responsáveis seriam chamados à responsabilidade e, acima de tudo, de que os direitos das pessoas, principalmente das que mais precisavam, seriam respeitados. Nos meses seguintes, o Ministério Público Federal manteve vigilância constante. Escritórios improvisados foram montados nas cidades atingidas e reuniões com moradores, lideranças comunitárias e técnicos se tornaram rotina. Projetos de recuperação das terras e da produção agrícola foram desenhados, garantindo que aquelas áreas antes férteis pudessem florescer novamente, que o leite voltasse às mesas e que os pastos, silenciosos após a lama, voltassem a respirar. Técnicas de manejo sustentável, integração de sistemas de produção, proteção de nascentes e rios transformaram-se em ferramentas de reconstrução, ligando a recuperação ambiental à recuperação social. O impacto humano do trabalho do Ministério Público Federal era visível. Não se limitava a fiscalizar ou cobrar reparações. Se encontrava no barro junto aos moradores, mediando soluções, garantindo que recursos chegassem onde eram mais necessários e certificando-se de que a reparação acontecesse e fosse contínua. Tudo era acompanhado de perto, revisado, discutido e ajustado, porque a reconstrução exigia precisão e sensibilidade, não apenas planos e números. E não eram apenas ações imediatas. Programas de médio e longo prazo começaram a tomar forma. Construção de casas populares, melhoria de unidades de saúde, saneamento básico, infraestrutura urbana e rural, assistência social e apoio às comunidades. Intervenções foram planejadas para restaurar o tecido social e proteger o meio ambiente. O Ministério Público Federal respondeu à tragédia de forma articulada, atravessando burocracias, entraves judiciais e desafios técnicos, sempre com a presença sensível do humano diante da devastação. E para explicar um pouco como isso foi feito, eu passo a palavra para o procurador Carlos Bruno Silva Ferreira. A postura do Ministério Público Federal no pós-tragédia de Brumadinho, ela tem uma virada importantíssima a partir de final de 2020, começo de 2021, quando os procuradores responsáveis pelo caso, com o apoio do Procurador-Geral da República, se dispuseram a realizar um acordo em conjunto com o Estado de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com a Vale. Esse acordo é um acordo paradigmático, é o maior acordo ambiental celebrado no Brasil e que mesmo hoje só foi superado pelo Acordo do Rio Doce, e é um acordo assinado pelo Procurador-Geral da República no âmbito de uma conciliação realizada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Entre lama e burocracia, entre dor e esperança, o trabalho do Ministério Público Federal lembra a todos que, mesmo após a destruição mais brutal, há espaço para reconstrução, dignidade e justiça. Então, claro que gostaríamos que a reparação, que certamente nunca será completa, né, depois de uma grande tragédia, como foi a tragédia do Córrego do Feijão, está avançando, claro, não com a celeridade que o Ministério Federal gostaria, mas com a velocidade possível para também haver segurança jurídica nesse avanço. E cada vez mais será sentido uma grande melhora da qualidade de vida tão afetada após a tragédia do Córrego do Feijão. Foram 6 anos de luta depois da tragédia. 6 anos em que o Ministério Público Federal esteve presente, firme, cobrando, acompanhando, enfrentando de perto cada desafio. Nesse tempo, as famílias encontraram um pequeno alívio. Não é motivo de festa, mas é motivo de respirar um pouco mais tranquilas. E aqui está um dado que ajuda a entender a dimensão desse esforço. Foram mais de 160 mil pessoas apoiadas.
gente de Brumadinho e de outros 25 municípios que até 2025 terão uma ajuda financeira garantida. É um apoio que não apaga a dor, mas dá fôlego para seguir em frente. Durante quase 5 anos foi entregue quase 6 bilhões de reais a mais de 160 mil pessoas no Vale do Paraopeba, uma distribuição de renda muito significativa e que auxiliou a vida dos atingidos, a vários critérios para não atender todas as pessoas, mas sim as pessoas mais próximas do rio ou mais no epicentro desse desastre. E com isso houve uma melhora de vida para essa população, houve a possibilidade de compra de bens, houve a possibilidade de investimento em itens de melhoria na qualidade de vida, e me parece que esse projeto que se finda agora em final de 2025 também foi um enorme sucesso. Além de apoiar as famílias, era preciso recuperar estragos e criar bases para um futuro mais sustentável. A tragédia mostrou como tudo pode ser colocado em risco de uma hora para outra. Por isso, um novo projeto sob responsabilidade da Copasa já está em fase final de definição. A ideia é clara: garantir que a região metropolitana de Belo Horizonte não sofra com a falta de água. Um compromisso para que o que é básico esteja sempre assegurado. Um outro investimento importante também está a caminho. Um projeto de 1,4 bilhão de reais, com apoio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, busca garantir que a maior parte dos 26 municípios atingidos tenha 100% de saneamento. É mais do que uma obra. É a chance de transformar realidades e oferecer dignidade para milhares de pessoas. Esse projeto é um projeto de larga escala, é um projeto que vai conseguir atingir as metas de saneamento, do nosso marco de saneamento, que seriam para 2033, muito antes na bacia do Paraopeba. Dou como destaque o município de Maravilhas, que foi um município que eu visitei agora na semana passada, nessa segunda quinzena de setembro de 2025, e o município me informou que acredita que em 2027 conseguirá ter tratamento de água e esgoto para 100% da população de Maravilhas, atingindo as metas de 2033 com 6 anos de antecedência. O Acordo Global, assinado em fevereiro de 2021, prevê 37,69 bilhões de reais em 3 eixos principais: reparações sociais, econômicas e ambientais. A Vale é a compromissária, ou seja, é quem deve pagar as indenizações e executar todas as medidas acordadas. É uma quantidade de alguns bilhões de reais que está sendo investido nesses municípios e que permite a construção de estradas, a pavimentação de ruas, a melhora de hospitais, a contratação de pessoal médico, a construção de várias UBSs, entre diversas obras de legado e de melhora do serviço público para a população do Vale do Paraopeba. Essas obras estão bastante avançadas, elas já têm um empenho de mais de 75% do valor total e uma execução de mais de 50%. Não podemos esquecer, as causas dessa tragédia foram criminosas. Um dos acusados, Fábio Schwartzman, então presidente da Vale, teve ação penal contra ele suspensa em 2024 pelo Tribunal Regional Federal 6, que entendeu não haver indícios suficientes de sua participação. Um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal ao Supremo Tribunal de Justiça aguarda a decisão. Se for aceito, o processo penal contra ele poderá ser reaberto. E assim, mesmo diante de perdas incalculáveis, surge uma certeza. Quando a justiça age de forma presente, transparente e comprometida, vidas são protegidas, territórios são reconstruídos e o futuro, embora marcado pela lembrança da tragédia, pode florescer novamente.
Brumadinho deixou uma cicatriz que ainda dói na nossa sociedade. Uma tragédia que poderia e deveria ter sido evitada, mas aconteceu. Não podemos permitir que se repita. O Ministério Público Federal, como protetor de direitos, trabalha todos os dias para que a justiça seja feita e essas feridas encontrem algum reparo. Assim, chegamos ao final do episódio de hoje de Ministério Público Federal, Guardião do Futuro, Protetor de Direitos. É importante lembrar que cada um de nós pode ser um guardião do futuro e protetor de direitos. Eu sou Casé Pessini, sou um guardião do futuro e te convido também a ser. Acesse mpf.mp.br/guardião _travessão futuro e descubra materiais exclusivos para baixar, compartilhar nas redes sociais e ajudar a levar essa mensagem ainda mais longe.